Jó, capítulo 2, verso 11, 12 e 13, e o versículo 1 e 24. Verso 1 e 24 de Jó 3. Então, Jó 2, 11 diz assim, olha, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhes sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar, Elifas, ou Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo, levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Verso 1, depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Agora no verso de número 24, porque em vez de meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Amém. Meus irmãos, quando nós tratamos aqui do capítulo 1 e 2 de Jó no domingo passado, quem estava aqui no culto da noite, quem acompanhou também de casa, nós pautamos a exposição desse texto do capítulo 1 e de parte do capítulo 2, até o versículo 10 do capítulo 2, mostrando a integridade de Jó, ou mostrando que a integridade de Jó não tinha a ver com a singularidade das circunstâncias. Nós vemos que Jó ele era piedoso e íntegro na diversidade de circunstâncias. Quando a coisa estava boa, ele estava fiel a Deus, né? Era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, Jó 1:1. E quando a coisa foi complicando, ele se manteve fiel, mesmo com as adversidades vindas sobre ele, com perdas de familiares, com perdas de bem, fracasso financeiro, né? Fracasso, falência, né? Financeira. Mas quando ele também é tocado na sua carne, né? Quando ele fica doente, ele mantém-se íntegro diante de Deus, revelando que ele tem uma cosmovisão muito saudável para a vida. Cosmovisão, o que é isso? Cosmos é mundo, lá no grego, então é uma visão de mundo. Que visão de mundo é essa que o nosso amigo Jó tem? A visão de mundo que ele tem é que Deus é o centro de tudo. Então, assim, essa cosmovisão de Jó implica em reconhecer que absolutamente nada lhe pertence, que tudo que ele tem é de Deus, e ele mesmo expressa isso claramente. Deus deu, Deus tomou. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos mal. Então, revela uma cosmovisão muito especial, muito saudável de Jó. Uma cosmovisão que é teorreferente, que é teocêntrica. Deus é o centro de tudo. Quando a gente parte aqui para o capítulo 3 do livro de Jó, a gente fica agora meio assustado com as palavras dele. Nós não lemos, nós lemos apenas o versículo 24. Mas por que a gente leu o versículo 24? Porque alguns estudiosos, alguns comentaristas bíblicos, propõem que esse termo aqui, gemidos, que é traduzido como gemidos, no hebraico original, o termo que aparece lá, seria mais próximo de uivo, de urrar, tipo assim, algo expresso por um animal. Mas por que foi traduzido como gemidos? Alguns colocam que a etiqueta britânica, às vezes, impede de traduzir alguns termos bíblicos mais literalmente. Nós começamos esse culto com um texto forte de Jeremias, né? Jeremias capítulo 20, que foi conduzida a leitura pelo diácono Paulo, em que o profeta Jeremias ali amaldiçoou: para que eu nasci? Maldito seja o dia que eu nasci. Maldito seja a pessoa que veio trazer a notícia que eu nasci. Que Deus vai lá e pune essa pessoa que anunciou que eu nasci. Está lá em Jeremias 20, foi parte, né,
da nossa liturgia, que a Bíblia traz alguns textos muito fortes e fala lá que Deus trate essa pessoa que anunciou o dia do meu nascimento do mesmo modo que ele trata cidades, pessoas rebeldes, desobedientes, né? Assim como Deus mata essas pessoas. São textos fortes. Mas quem disse que a Bíblia ela é água com açúcar? Não, a Escritura não se apresenta como água com açúcar, pelo contrário, ela apresenta a realidade. E se vocês lerem o capítulo 3, que nós não fizemos essa leitura, mas se vocês começarem a ler, a gente vai ver, né, versículos aqui do capítulo 3, vocês vão se impressionar. Por quê? Porque o nosso herói parece que já não está se comportando da maneira tão bonita como nós encontramos ele no capítulo 1 e 2. Porque no capítulo 1 e 2, quando está tudo mal, ele traz frases tão bonitas, olha, tudo pertence a Deus, Deus tomou, é dele, eu nasci, saí do ventre da minha mãe, né? Uma brincadeira que se faz por aí, eu nasci careca, pelado e sem dente, né? Então, o que eu tenho veio de Deus e agora Deus quis tirar. Então, assim, uma confiança, um temor, um descanso na soberania. Deus é o centro da minha vida. Aí depois fica doente, tem os problemas, mas ele continua, recebemos o bem de Deus, não receberíamos mal. Está bonito demais, está lindo, né? Só que, olha, a Bíblia não traz só essas belas narrativas, não, e Deus nem coloca sobre nós um peso que a cultura, eu falei sobre etiqueta britânica, né? Uma cultura estoica. O que é a cultura estoica? Que vem lá das antigas filosofias, que tudo você deve levar para a razão. Como que eu devo levar tudo pela razão se aqui dentro tem um coração que sente, se aqui dentro tem uma alma que sofre, se eu sinto dor? Então, eu diria para vocês, a cosmovisão do nosso amigo Jó não mudou. Ele continua tendo Deus como referência, só que ele está com dor. Só que está doendo. Por quê? Porque ele está doente. Então, quando nós olhamos para o capítulo 3 do livro de Jó, nós temos aqui a terceira manifestação que Jó vai fazer. Porque a primeira e a segunda estão no capítulo 1 e 2, nós acabamos de falar sobre ela. Agora é a terceira. E nessa terceira manifestação, ela não é linda como as duas primeiras, mas ela é real. Não que as duas primeiras não sejam real. Também são reais. Só que essa, ela traz a realidade nua e crua. Por quê? Porque as duas primeiras representam um ideal, que é tendo Deus como centro da nossa vida. Então, quando tudo dá errado, o que a gente faz? Deus, eu confio em Deus, Deus está no centro. Eu não nasci para ser feliz, porque, na verdade, tudo é dele, por meio dele, para ele. Eu não posso me achar o centro do universo. Então, eu tenho que pensar para além do meu umbigo. E Jó tem esse comportamento bacana, no capítulo 1 e 2, só que agora, no capítulo 3, ele sai do ideal e ele traz uma expressão real. E essa expressão real que a gente encontra no capítulo 3 de Jó falando, expressão real de quê? De dor, meus irmãos, de dor, de tristeza, de aflição, de angústia, de um homem tribulado, de um homem atingido por vários aspectos. E quando ele traz isso, ele mostra o que é a sua humanidade. Quando eu olho para o capítulo 3, eu me lembro de alguns casos que eu já tomei conhecimento, por exemplo, de uma americana que sofreu um acidente de carro, e aí os filhos ficaram presos na ferragem, o marido ficou desacordado, e, segundo o relato, ela retirou os filhos, conseguiu retirar os filhos, tirou o marido, conseguiu ligar para o socorro, fez tudo que precisava para salvar a sua família como uma mulher de aço. Só que nunca mais, depois disso, ela teve uma vida normal. Viveu com traumas, depressão. Sabe o que é isso? Humanidade. Às vezes, no momento ali, você encontra forças aonde você não imagina, porque é Deus te sustentando, Deus dando força, Deus agindo na sua vida. Só que você não deixa de ser humano. Você não vira super-herói. É naquele momento que Deus interviu. E Jó, nos seus primeiros momentos de dor, ele age assim, muito bem. Só que essa dor se estende e ele age como um ser humano. Então, veja, se na primeira exposição
eu falei da integridade de Jó, na diversidade das circunstâncias, ele é íntegro na prosperidade, ele é íntegro na adversidade, ele é íntegro na enfermidade. Agora, eu não trago mais a integridade na diversidade das circunstâncias. Quando eu olho para o capítulo 3, para a narrativa que nos é trazida aqui nesse texto, eu vejo a humanidade na realidade das circunstâncias. Então, veja, aqui é a humanidade de um homem na realidade das circunstâncias. Que realidade é essa? A realidade da dor, a realidade da enfermidade, a realidade da frustração, a realidade da falência. E eu devo avisar para vocês, porque a gente vai começar a dar uma olhada para o capítulo 3 de Jó agora, eu devo avisar para vocês que não é nada agradável esse capítulo. Via de regra, eu nunca vi ninguém tomar o capítulo 3 de Jó como o texto preferido da Bíblia. Agora, me faz lembrar do saudoso Guilherme, que um dia falou para mim que era o texto preferido, mas só ele, nunca vi ninguém. O pessoal gosta do Salmo 23, o pessoal gosta de textos mais bonitos, né? Mas esse capítulo 3 de Jó é forte, assim como o texto de Jeremias é forte, assim como o Salmo 88 é forte, assim como Mateus 27, Jesus clamando na cruz é forte. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade é nua e crua, e a vida não é fácil, e servos de Deus, e eu e você, sofremos, né? A gente enfrenta dificuldades nessa vida, e quando a gente enfrenta dificuldades, a gente tem o direito de ser humano. Isso é o que a Bíblia diz, a gente pode ser humano, e, repito, sem perder uma cosmovisão correta. Qual que é a cosmovisão correta? Deus é o centro de tudo, mas eu sou humano. Deus sabe tudo que faz, mas eu sou humano. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas eu sou um ser humano. E aí eu passo a analisar com vocês esse texto lido nessa manhã. No texto que nós lemos, eu quis mostrar que chegaram amigos diante da bancarrota de Jó, diante da enfermidade, diante de tudo que ele está vivendo, chegaram amigos, 3. E quando eu leio esse texto da chegada dos amigos, eu percebo 2 coisas importantes que a gente precisa considerar antes de considerar algumas das palavras de Jó aqui para a nossa reflexão. O que eu quero considerar aqui, meus irmãos? Primeiro, veja que cada um desses amigos é de uma nacionalidade. É o Elifas ou Elifaz, que é de Temã, temanita. Bildade, que é o suíta, não é suíço, não, é suíta. É uma região, alguns propõem que é uma região do Médio Eufrates, alguns estudiosos aí da geografia bíblica. E o Zofar é namatita, é de Naamã. Essa localidade, esse ponto geográfico, não aparece fora do livro de Jó, então a gente não sabe exatamente de onde que é. Mas por que eu estou colocando isso? Percebam que o Jó é internacional. A Jolog, como propôs o Luiz Felipe no domingo passado, né, no culto da noite, a Jolog, porque ele tem não sei quantos mil camelos, ele não tem não sei quantas juntas de boi, então tem ali uma empresa de logística muito boa. Veja que ela alcança limites internacionais, é um negócio grande. Jó é conhecido para muitos lugares, então ele era realmente grande e sofreu uma falência muito significativa, que não só envolveu uma falência financeira, mas teve ali um problema com a perda de familiares, um luto, ficou doente, perdeu os bens, né, como eu falei, a falência financeira, a perda de familiares, e até o casamento vai também por água abaixo, quando a coisa vai ficar muito ruim. E, assim, a gente não sabe como é que ficou a situação, mas a esposa chegou a ter teve um embate com a esposa, como a gente viu no domingo passado, que a esposa chegou para ele e falou assim: você ainda mantém essa integridade, você ainda conserva essa integridade, ainda abandona essa fé sua aí, porque eu vou falar para você, com fé está desse jeito aí, olha, não adianta nada essa sua fé. Mas quem disse, aonde que está na Bíblia que você tem fé em Deus, você está livre dos problemas, né? Aonde está isso na Bíblia? Então, mas vamos a outra questão aqui, para a gente não perder a nossa toada. Eu chamei a atenção primeiro para a grandeza de Jó, evidenciada pela figura internacional que ele é, na presença desses 3 amigos de diferentes localidades, mas eu chamo a atenção também para o outro ponto aqui, é a grandeza do sofrimento de Jó. Veja, do mesmo modo que mostra essas amizades dele, alguns propõem que eram sheiks árabes, né, esses camaradas que podem tirar um tempo lá dos seus afazeres e passar uma temporada com Jó, porque agora a gente vai ver que eles ficam dias ali
visitando Jó. Mas veja também a grandeza do sofrimento de Jó. No verso 12 diz que eles olharam de longe e o que aconteceu? Não reconheceram. Por que não reconheceram? Mas o cara está doente, provavelmente está inchado, desfigurado, não está mais com aquela roupa bonita, né? Não está mais como um empresário, né, de sucesso da Jó Log Incorporações, né? Ele agora é um mendigo que está ali na sarjeta, doente, e eles não reconhecem Jó, e eles erguem a voz e choram. No verso 12 traz aquilo que eu também tratei no capítulo 1, que é aquele costume oriental de quando as coisas estão muito ruins, você perde pessoas, você vive um luto, você vive um momento de tristeza, o que você faz? Pano de saco, cinza, lamenta, chora, prostra-se ao chão, e esses amigos fizeram isso no verso 12, rasgaram suas vestes, rasgaram seus mantos, né, lançavam pó e ar sobre a cabeça, cinza. Isso é costume oriental para expressar uma tristeza, e essa tristeza, nesse caso, está ligada à condição do nosso amigo Jó, que está padecendo e está até irreconhecível pelo tamanho do sofrimento que ele está vivendo. O verso 13, falam que eles silenciaram, eles ficaram calados diante da dor, né, de Jó. É realmente de se silenciar, até mesmo se silenciar em relação às próprias palavras que a gente passa a acompanhar aqui, né, que Jó falou, né, e realmente é de deixar a gente mudo. Se a gente pudesse adiantar a fita, a gente não assistia essa parte do filme. Só que não é conveniente adiantar a fita. Vamos ver a humanidade expressa na realidade das circunstâncias. Esse é o tema que eu quero mostrar para vocês, tratar com vocês aqui, agora, para a gente pensar junto na realidade, ou quer dizer, na humanidade, na realidade das circunstâncias. Veja que quando eu trabalhei o capítulo 1 e 2, eu não trouxe como ênfase Jó como o exemplo, assim, olha, você quando perder alguém, você quando ficar pobre, você quando ficar doente, tem que glorificar a Deus. Não foi isso que eu falei. Eu só mostrei que Jó fazia isso por quê? Porque ele tinha uma cosmovisão, uma visão de mundo correta, teorreferente e teocêntrica. Deus é o centro, não eu. Então, se eu me frustrar e se as coisas der errado para mim, eu não vou colocar a culpa em Deus. Por quê? Porque Ele que é o centro, não sou eu. Então, assim, ele tem uma visão que não coloca ele, eu não estou aqui para ter os meus desejos satisfeitos. Eu estou aqui em função de Deus. A minha vida foi Deus que deu e Deus faz o que Ele quiser. Eu não sou o dono da minha vida. Então, isso é bonito. Só que eu, repito, foi essa ênfase trabalhadas no capítulo 1 e 2. Agora, no capítulo 3, não é essa a ênfase que a gente tem que ou, na verdade, assim, a gente tem que continuar essa reflexão de modo a perceber o ser humano ali. Porque se eu tivesse colocado Jó como exemplo de ser humano, pessoal, repito, né? Quando der as coisas erradas, você tem que fazer como Jó, glorificar a Deus. Ok, você tem que ter uma visão teorreferente. Você tem que glorificar a Deus em tudo. Evidentemente, isso é bíblico. Mas você tem que lembrar quem você é, ser humano. Porque se eu tivesse colocado Jó no pedestal ali e falado, pessoal, isso aqui, a gente está aprendendo isso, e é isso que o capítulo 1 e 2 ensina, que tudo que der errado na sua vida, você tem que agradecer a Deus e glorificar a Deus. É verdade isso? É. Mas não é o ponto central ali. O ponto central é a gente entender como é que age uma pessoa que está próxima de Cristo, que tem a sua perspectiva de vida transformada, que não se vê como o centro mais e aprende a glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Então, a integridade na diversidade das circunstâncias. Agora, o ser humano se mostra. Eu já até justifiquei porque que eu quis ler o versículo 24, porque aqui realmente joga fora, né, a etiqueta. Né? Nós saímos da narrativa, que é 1 e 2, o livro de Jó tem duas partes de narrativa, o início e o fim, capítulo 1 e 2 e o capítulo 42, e a gente entra agora na poética, e aí fica mais difícil de interpretar.
mas é possível entender o que ele está falando. Quando eu falo que fica mais difícil de interpretar, porque como é uma obra poética a partir do capítulo 3, isso foi escrito em hebraico, as palavras rimando em hebraico, então há uma tradução, então a gente perde um pouco. É difícil, a gente teria que meditar até mesmo no hebraico, isso não é possível, mas é a palavra de Deus, a gente trata com consideração e busca entender o máximo possível e aplicar na nossa vida. Mas voltando então para o capítulo 3, veja que a visão de Jó, em primeiro lugar, o que Jó faz aqui? Eu diria que nos versos 1 a 10, ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Foi só Jó que fez isso? A gente viu que não. O Jeremias falou a mesma coisa lá no capítulo 20. Então, o que é isso? Ele está amaldiçoando a Deus? Não. Ele está amaldiçoando, quer dizer, ele está dizendo que era melhor ele não ter nascido para viver isso que ele está vivendo. Será que algum de nós já se expressou assim diante de Deus? Poxa, esse jeito que a vida está era melhor nem ter nascido, né? Olha, é um sentimento comum, não é um sentimento muito distante, não, sabe? Às vezes é muito difícil enfrentar algumas lutas, algumas tribulações, e esse é o sentimento que vem em Jó, e ele vem dizer exatamente isso. No verso 3, pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse, foi concebido um homem. E ele segue dizendo, olha, converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Era melhor que Deus nem tivesse permitido que existisse esse dia, que foi o dia que eu nasci. Porque a vida é muito difícil. Porque o que eu estou enfrentando é muito difícil. Ele segue dizendo, olha, reclamem-no as trevas, a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Aqui, na tradição oriental, os estudiosos propõem que é um ritual de amaldiçoar dias passados, dias desagradáveis. E era um costume, sabe? A gente tem costumes na nossa vida, costumes culturais. O que é costume cultural? Eu poderia citar aqui vários tipos de costume que a gente tem. Um costume oriental seria aquele, quando você olha para o passado e tem um dia que você não gosta, então você faria um ritual ali que você expressaria publicamente e até poeticamente aqui a sua insatisfação com a existência desse dia passado. E o que ele está fazendo? Ele está fazendo esse ritual, ele está expressando-se culturalmente naquela realidade do Oriente Antigo, ele está se expressando culturalmente de forma a dizer, olha, era melhor eu não ter nascido para estar vivendo o que eu estou vivendo. É um ser humano. No versículo de número 6, né? Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, que o dia seja apagado. Veja, que as trevas, verso 5, a sombra da morte, apaguem esse dia. Que possam habitar as nuvens, espante tudo que pode enegrecer o dia. Então, tudo que pode escurecer esse dia, que se escureça. Que aquela noite as trevas tomem conta dela, verso 6. Que não se regozije ela entre os dias do ano, que ela não apareça aí no calendário. Eu queria que não tivesse esse dia no calendário. Não entre na conta dos meses. Será que talvez fosse o aniversário dele? Poderia, né? Você já passou um aniversário em dia ruim? Às vezes, como é que comemora, né? Isso é muito comum, né? Agora, eu repito, né? Eu repito o que eu falei. É um desfavor essa cultura de que eu tenho fé, eu vou na igreja, eu oro e dá tudo certo na minha vida. É um desfavor isso. Porque não tem nada disso na Bíblia. Esse mundo é um mundo caído, que a gente enfrenta enfermidade, a gente enfrenta luta, frustração, insatisfação. Então, olha, fé em Deus não é solução para que você não viva problemas. Agora, fé em Deus, eu diria que é a resposta mais adequada e a verdadeira resposta para você vencer os problemas. Sem dúvida nenhuma. O caso é que talvez fosse o aniversário, só estou presumindo, né? Talvez fosse o aniversário e ele não quer comemorar esse dia. Pelo contrário, eu queria que nem tivesse existido, porque está duro. Verso 7, seja estéril aquela noite, que ela não produza nada, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Quer dizer, se houve alguma alegria naquela noite em que eu nasci,
que seja banido esses sons, que não haja júbilo nenhum, porque eu ter nascido não foi algo bom. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. O que eu falei há pouco? De uma cultura oriental de amaldiçoar dias passados que lhes são desagradáveis, que você considera insatisfatórios, que você não queria que eles existissem. E aí ele fala assim, amaldiçoe aqueles, né, que sabem amaldiçoar, aqueles que sabem fazer esse ritual aí. Aí você pode falar assim, nossa, mas a Bíblia está misturando aqui crenças, né? Porque amaldiçoar o dia, crenças orientais, então quer dizer que Jó era sincretista. O que é sincretismo? Você juntar vários tipos de crenças. Igrejas evangélicas hoje pegam coisas lá do baixo espiritismo e usam nomes de entidades do baixo espiritismo na sessão do descarrego, essas coisas. Desculpe mencionar, mas isso é sincretismo. Você mistura coisas de uma fé com outra. Então, se Jó está se referindo aqui a um ritual de amaldiçoar dias passados e monstro marinho, essas coisas aqui, então, quer dizer que Jó era sincretista, Jó não era um servo de Deus. Meus irmãos, isso aqui é o primeiro livro da Bíblia, viu? Então, calma lá. Jó vivia no Oriente Antigo, nós não tínhamos nem a formalização da lei ainda. Não tinham sido escritos nem os livros de Moisés, o Pentateuco, com a exposição ou com uma sistematização da revelação de Deus para o seu povo. Então, Jó vive num contexto de muitas culturas, muitas crenças, muita coisa, e a gente vai ver isso no livro. Então, vamos olhar, ler a partir do seu contexto. Jó está sendo apenas ali a parte da sua cultura oriental antiga. No verso de número 9, escureçam-se estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, quer dizer, que as estrelas escureçam, as estrelas aí do pôr do sol, né? A próprio sol escureça, que ela espere a luz e a luz não venha essa noite, né? Que não haja luz dos astros sobre elas, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, que não haja o amanhecer, a alva é o amanhecer, então que não haja o amanhecer desse dia, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe. Qual que é a raiva dele desse dia? Porque até o versículo 9 ele está amaldiçoando aquele dia, está falando mal daquele dia, que esse dia seja apagado do calendário. Eita dia maldito! Por que esse dia é maldito? Verso 10 responde. Por quê? Porque não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Então, quer dizer, porque eu nasci nesse dia. Então, como as portas do ventre da minha mãe não foi fechado, e eu nasci nesse dia, então o sofrimento não foi me escondido dos olhos, e eu, então, estou aqui. Sabe, meus irmãos, eu quero citar aqui algumas reflexões, eu nem sei quem que é o comentarista, mas eu repito, Jó perdeu a fé? Não. Jó continua tendo Deus como centro da sua vida, só que Jó sente dor. Você já sentiu dor? Eu já. Você sente dor? Sim. Você fica triste? Sim. Você fica frustrado que as coisas dão errado? Sim. E o que ele faz? Ele está se expressando como pode, o que ele sente. A questão é que muitos guardam para si, não é isso? Você está insatisfeito com a vida, você está triste com aquela data, vamos colocar que fosse o aniversário dele, ele está chateado porque é o aniversário dele e está dando tudo errado. A maioria das pessoas guardam para si. O que ele fez? Escancarou. Escancarou para todo mundo tomar ciência do que ele está sentindo. Isso é especial do ponto de vista de que você não fica com aquela coisa, com aquele discursinho dentro da caixinha, olha. Veja como é que Jó é paciente, bonitinho aqui, ó, perdeu tudo, glorificou a Deus, perdeu tudo, rendeu graças a Deus, olha que bonitinho. Não, ele é ser humano, ele enfrentou muita coisa e ele escancarou o que ele estava sentindo. Ele estava sentindo raiva de um dia ter nascido para viver essa vida tumultuada, turbulenta, difícil. E aí eu falava sobre um comentarista que diz o seguinte, olha, não se pode enfatizar excessivamente que os sentimentos surpreendentes expressos nesse discurso
não significam que Jó quebrou-se sob a pressão. Não se pode dizer que Jó quebrou, por causa do que ele fala aqui. Não há indício de que Satanás finalmente comprovou seu argumento. Qual que era o argumento de Satanás? Ele é bonitinho assim, tem essa fé tão bonita, porque o Senhor cerca ele de todos os cuidados. Não tem aqui que, com essas palavras, Jó tenha perdido a sua cosmovisão teocêntrica, não é isso. O caso é que, prestem atenção, a etiqueta burguesa, que tem dominado os costumes sociais da cristandade ocidental, o que é isso? Essa etiqueta britânica de certinho, arrumadinho, que você não pode falar uma frase dura, você não pode postar nada que seja vulgar, que seja forte, tem que ser bonitinho, né? E que domina, né, a sociedade de um modo geral, ela não encontra, na verdade, nesse discurso de Jó uma representatividade. Pelo contrário, Jó está sendo nu e cru nos seus sentimentos. O autocontrole é algo bem diferente de não revelar emoções. A Bíblia nos diz que a gente deve ter domínio próprio. Mas ter domínio próprio e não revelar o que você está sentindo é outra coisa. Você pode falar o que você está sentindo. E Jó fala. Jó não é alguém, como eu falei, que vive só pela razão. Ele tem um coração e está doendo. E quando está doendo, a gente fala que está doendo. E é isso que esse texto está nos mostrando. A Bíblia nada afirma, ou a Bíblia não nos traz uma filosofia desumanizante. O que é isso? Que faz a gente deixar de ser humano. Pelo contrário, como eu disse, o verso 24 mostra aqui uma linguagem muito forte, que é traduzido para nós como gemidos, mas alguns exegetas, linguistas, propõem que seja, na verdade, um uivo, um urro de alguém que está sofrendo muito. Nós fazemos parte de uma tradição, de uma piedade pálida, que confundiu o caminho com a nobre, porém pagã, ética estoa. O que é isso? É uma frieza em que você não revela suas emoções. E isso é uma perversão, na verdade, porque a perfeição cristã não tem a ver com uma frieza total. A gente tem as nossas paixões e não adianta exigir que nós sejamos sempre calculistas e frios ao lidar com as situações que nos sobrevêm. A gente é humano. E aí a gente age, a gente expressa, e Jó fez isso. A receita para os aflitos é a aceitação entorpecida da vontade inquestionável de Deus. Um freio severo sobre todos os sentimentos, ou pelo menos na sua expressão externa. Quer dizer, a receita, então, é você aceitar tudo bonitinho, sem falar nada. Será que é isso mesmo que a Bíblia nos apresenta? Nós lemos já o segundo texto nessa manhã, e nós vamos ler mais, que mostram que não é isso. Que, na verdade, a Bíblia não exige de nós essa aceitação entorpecida da vontade inquestionável de Deus. Nós podemos, sim, expressar a nossa humanidade, mas não dessa forma entorpecida. Nós podemos ser humanos, entendendo ou não perdendo a nossa visão referenciada em Deus, mas enfrentando aquela situação como seres humanos que choram, que gritam, né, que expressam o que estão sentindo. Não nos admira, né, que essa tradição não tenha tomado Jó por seu santo padroeiro e que tenha ignorado a referência de Tiago à sua paciência. Quer dizer, a Bíblia, Tiago, coloca a paciência de Jó como exemplo para nós. Mas essa tradição que envolve essa desaprovação de expressões da nossa fraqueza, das nossas paixões, né, ferozes, essa tradição não pegou Jó como referência, mas ele está aqui descrito na Bíblia sentindo isso tudo, amaldiçoando o dia que ele nasceu. Mas nós lemos que Jeremias 20, 14 a 18, o diácono Paulo nos conduziu, mostrando alguém ali arrebentado. Lamentações 3, de 1 a 18, tem alguém ali arrebentado. E o próprio Senhor Jesus, lá na cruz, no seu momento de sofrimento maior, na cruz do Calvário, o que o Senhor Jesus disse?
Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Agora, a questão é, você precisa olhar para a fala de Jesus do mesmo modo que você olha para todas as expressões bíblicas de alguém que está sofrendo. Como é que você olha? Jesus fala o quê? Deus meu. Deus meu. Veja, é uma expressão que considera Deus no centro do seu sofrimento, da sua vida. O Jeremias, que o diácono Paulo leu hoje, fala do Senhor ali, olha, que Deus trate aqueles que festejaram o meu nascimento com a sua severidade. Quer dizer, ele considera Deus no centro, soberano, governador, e não perdeu a fé. Quando nós lemos o Salmo 42 e 43, que nós trabalhamos recentemente, porque perturbas a minha alma dentro de mim? Espera em Deus. Você vê alguém que está perturbado, mas sempre Deus continua sendo a minha referência. E aqui, Jó é a mesma coisa. Ele não mudou a sua cosmovisão, ele não está amaldiçoando Deus. Ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento, ele está expressando a sua dor, simplesmente isso, sem perder Deus. É a mesma pessoa que considera Deus, e nós vamos ver isso, que os amigos de Jó são repreendidos no final, não ele. A questão é nós enfrentarmos, nós expressarmos a nossa dor, nós chorarmos, nós desabafarmos, nós mostrarmos o que nós estamos sentindo, mas sem perder Deus do centro da nossa vida. E eu citei Jeremias, tanto no capítulo 20 do seu livro, nos versos 14 a 18, como também no livro que ele escreveu de Lamentações, mas eu posso citar o Senhor Jesus, como eu citei. Dê uma olhada no Salmo 88. Depois a gente vai ler o Salmo 88. Depois a gente vai ler junto. Dê uma olhada no Salmo 88. É a mesma coisa, clamores legítimos de uma humanidade que sofre e que procura seu Deus, naquele momento de sofrimento. Então, não podemos desaprovar aquilo que Jó diz aqui, na minha opinião. A crítica em relação a esse texto, alguns podem dizer aqui que Jó passou dos limites, mas eu acho que você tem um ser humano aqui expressando a sua dor. É até difícil interpretar, porque tem as questões gramaticais, tem as questões textuais, tem as formas aqui de poesia, o gênero literário, que já saiu da narrativa, que é mais fácil de interpretar, agora a gente está em poesia. Mas até aqui, o verso 10, a gente viu ele amaldiçoando o seu dia, o dia do nascimento, o dia do seu aniversário, vamos dizer assim. No verso 11 em diante, ou até o verso 22, ele vai desejar a morte. Na verdade, por que eu não morri lá no ventre da minha mãe? Por que eu não expirei ao sair dela? Quer dizer, primeiro ele queria ter morrido, ele queria ter sido um aborto espontâneo, né? Ele queria ter morrido no ventre da mãe, ele queria ter sido um aborto, ao invés de alguma criança. Já que ele nasceu, então por que eu não expirei ao sair dela? Então, primeiro ele preferiu ser um aborto, depois ele prefere ser um natimorto, né? Um recém-nascido que morreu. E aí ele segue. Por que houve regaço que me acolhesse? Agora ele já queria ter morrido na infância, quando ele estava ali no braço mamando. O regaço é o braço que me acolheu, né? Já que ele nasceu, que ele foi um recém-nascido, que ele cresceu, por que peitos para que eu mamasse? Então ele queria morrer na infância. Aí no verso de número 13, porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. Se eu tivesse morrido lá atrás, eu não estava vivendo o que eu estou vivendo agora. Eu estaria lá com os 6 conselheiros da terra que para si edificaram mausoléus. O que é um mausoléu? É aquela sepultura bonita lá do cemitério, aquela construção onde coloca os corpos. Ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas. Ou como aborto oculto. Eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali, nessa dimensão do além, os maus cessam de perturbar. Ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. É interessante, ele fala do preso, do príncipe, dos maus, das crianças, quem está ali, né? Os reis. Quer dizer, a morte iguala todo mundo. A gente deveria tratar todo mundo igual, né? Tanto o doutor, né? Vamos dizer, aquele que tem uma posição social elevada, como também o mais humilde, porque a morte trata todo mundo igual. A morte é uma boa referência para a gente. Porque a morte, ela trata alguém diferente? Não. Trata todo mundo igual.
E aqui Jó está mostrando, né, que trata todo mundo igual. Ele fala diversas classes que estão ali no além, que estão livres desse sofrimento terreno. Claro, precisamos considerar a cultura oriental, né? Qual que é a noção que Jó tem do além? Revelações mais profundas nos serão dadas no decorrer da revelação de Deus, das Escrituras Sagradas. Ali, verso 19, está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Não estou dizendo com isso que não seja inspirado pelo Espírito Santo. Eu creio que esse texto é conduzido pelo Espírito Santo. No entanto, nós não cremos numa inspiração mecânica. O que é inspiração mecânica? Que o Espírito Santo vai lá e, como uma psicografia, né, a pessoa nem sabe o que está escrevendo. Nós não cremos nisso. Nós cremos numa inspiração dinâmica. O Espírito Santo atua na vida do autor, que coloca no texto as suas impressões, orientado pelo Espírito até nas palavras. No entanto, a gente considera o contexto de um camarada que não tem uma revelação completa. Por isso que ele trabalha essas questões do além dessa maneira mais obscura do que nós temos hoje. Então, ele fala desse contexto em que as pessoas não estão ali sofrendo, né? Ali está tanto o verso 19, tanto o pequeno como o grande, o servo livre do seu senhor, quer dizer, igualando todo mundo. E ele preferia estar nessa, do que estar vivendo o que ele está vivendo nesse plano terreno de sofrimentos. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Quer dizer, por que aqueles que querem morrer, Deus não traz uma morte para eles? Né? Eles cavam em procura da morte, mais do que tesouros ocultos. A gente viveu aí no mês passado o Setembro Amarelo, né? Não é uma realidade nova. O Jó está falando que lá no tempo dele tinham pessoas que estavam cavando em busca da morte. Quem são essas pessoas, queridos? Os que estão sofrendo. Veja como a Bíblia trata a humanidade de uma maneira diferente do que a cultura faz. Parece que nos é imposto uma etiqueta que você não pode ser humano e falar verdades duras assim. A Bíblia traz ela o tempo todo, meus irmãos. Está aqui. Tem gente que quer morrer. Por quê? Porque não é fácil. Olha o verso 22. Eles se regozijariam por um túmulo. Tem gente que ficaria feliz, que ao invés de morar numa mansão, morar num túmulo. Por quê? Porque a vida é dura. Porque são muitos sofrimentos e Jó está passando por eles e sendo um ser humano. Por isso que eu falei que o tema da nossa reflexão é exatamente esse. A humanidade na realidade das circunstâncias. A humanidade na realidade das circunstâncias. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. É assim que ele se sente. Né? Na verdade, aqui ele já vai começar um lamento. Né? Ele fala do seu lamento. Então, veja, eu propus que nós analisemos essa postura de Jó aqui como humano na realidade das circunstâncias, como alguém que amaldiçoa o dia que nasceu, alguém que deseja a morte, amaldiçoa o dia que nasceu, os versos 9 verso 1 até o 10 do capítulo 3, alguém que deseja a morte, verso 11 a 22, e aqui no versos 23, 24, 25 e 26, ele faz o seu lamento. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Eu me sinto cercado por Deus. Veja, a fé está aqui. Ele se sente cercado na sua tribulação, ele se sente cercado por quem? Por Deus. Deus como alguém pessoal, que faz parte da minha vida, que governa a minha vida, que governa o mundo, e que nada acontece sem a vontade dele. A fé está ali. É a mesma expressão que Jeremias fala lá, o Senhor. É a mesma expressão de Jesus na cruz, Deus meu. É a mesma expressão do Salmo 43, porque abate a minha alma, espera no Senhor. Mas peraí, você está abatido, você está clamando? Deus. É a mesma expressão do Salmo 88, que a gente vai finalizar com ele aqui agora. Mas aqui veja, Deus me cercou de todos os lados. A consciência, Deus está no centro de tudo. Deus é que governa tudo. Ele continua com uma visão teocêntrica da vida. E olha, não mudou não. O mesmo sentimento que ele tem, Deus deu, Deus tomou, ele não está questionando isso. Ele não está questionando isso. Você encontrou algum questionamento aqui? Não, ele não está questionando isso. Deus mandou o bem, Deus mandou o mal. Não, ele só está preferindo morrer. Agora, isso é humano. Eu sei que o que eu estou vivendo aqui é debaixo da soberania de Deus, mas eu não quero viver. Eu sou ser humano, eu não sou de bronze, eu não sou de pedra, eu sou de carne. Ele vai falar isso depois no livro. Acaso eu sou de bronze? Acaso eu sou de pedra? No verso de número 24,
ele fala, é o texto que eu falei, em vez do meu pão me vem gemidos. Eu, ao invés de ter uma refeição matinal, café da manhã, eu estou me alimentando de gemidos. Meus lamentos se derramam como água, lamentando. Aquilo que temo me sobrevém. O que eu tenho medo é o que eu estou tendo que enfrentar. O que eu receio me acontece. Não tenho descanso nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Não está fácil, está difícil, e eu estou aqui mostrando a minha humanidade. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Gostou, não gostou, mas a Bíblia mostra que nós não somos cortados, impedidos de demonstrar a nossa tristeza, a nossa dor, o nosso lamento e falar que queremos morrer. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, não, mas você quer morrer porque você não tem Deus no coração. Será que Jó não tem Deus no coração? Ou será que Jó é um ser humano que está com dor, que está sofrendo? Será que a gente tem que aprender a respeitar quem quer morrer? Porque, sinceramente, eu não acho esse mundo um lugar maravilhoso, não. Não sei vocês, né? Porque, às vezes, para vocês, a vida é 100%. Eu não acho esse mundo um lugar maravilhoso, não. Muita dor, muita perda, muita luta, muito machucado. Pelo menos é o que eu enxergo desse mundo. Agora, ele deseja morrer, mas o que ele está falando aqui? Ó? Ele está falando assim, eu queria que a morte me alcançasse. Ele não está pecando. É essa a questão. Você pode ter dor, mas é aqui que está o limite, para você vigiar, para que não passe para o pecado. Já não é pecado ficar triste? É pecado sentir dor? É pecado desejar não ter nascido? É pecado sentir isso que ele está sentindo? Não, mas é pecado você já começar a querer enfrentar Deus e querer desafiar a vontade de Deus, e não é isso que ele está fazendo. Agora, eu quero, como eu disse, encerrar com duas leituras importantes. A primeira é do Salmo 88, que é considerado aqui o salmo mais sombrio, né? De todos os salmos, o Salmo 88 é considerado o salmo mais sombrio. Por quê? Temos aqui a queixa de alguém que está sofrendo, que está apavorado, que está sendo atribulado. Salmo 88, veja, ó Senhor, Deus da minha salvação. Se não aparecer esse primeiro verso, essa primeira frase, ó Senhor, Deus da minha salvação, eu vou te falar, não tinha como ler esse salmo, não. Por quê? Porque aparece isso aí e olha o que vem depois. Ó, de dia e noite clamo diante de ti, chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, eu não aguento mais. A minha vida já está à beira da morte, eu já não estou aguentando, eu estou a um passo do abismo. Eu sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura. Eu estou como morto já. Puseste, verso 6, na mais profunda cova, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abate com todas as tuas ondas. Veja a consciência. Quem que abate ele? Quem que está por trás desse mal que ele está vivendo? Deus. Agora, significa que Deus quer o mal para ele? Não. Significa só que a nossa noção está errada. Deus deseja o bem para você. Só que o bem de Deus pode não ser o bem que você acha que é o adequado. Quer dizer, os propósitos de Deus, eu fiz uma anotação interessante aqui, é que Deus tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Aí você me pergunta assim, mas pastor, você está lendo aí textos tão pesados, como é que Deus pode ter um plano tão maravilhoso para a nossa vida diante dessas situações? O plano é maravilhoso na perspectiva de Deus. Para nós, maravilhoso significa confortável, saudável, todas as contas pagas, nenhuma dívida, nenhuma doença, casamento feliz, 2 filhos educados, comportados, um bom emprego, as expectativas de bênção, sucesso, prosperidade. Isso é maravilhoso para nós. Agora, e para Deus? Nós precisamos pensar que a vontade de Deus é acima de todas as coisas. Então, esse maravilhoso para nós tem a ver com nós no centro. E aqui o Salmo 88 continua, que eu
sugiro que os irmãos continuem lendo o Salmo 88, mas eu quero aqui terminar com uma citação da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre a certeza e a graça da salvação, mas que nos traz essa realidade, né? Essa dura realidade da vida, que envolve a nossa vida. Veja, o capítulo 4, desculpe, o parágrafo 4 do capítulo 18 da Confissão diz assim, olha, por diversos modos, os crentes podem ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída, interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquelas bênçãos. A certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito e, por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Isso é a confissão de fé. Está trazendo a realidade da vida. A gente pode passar por momentos muito difíceis, mas a semente de Deus fica no coração. Como o Salmo 88, Deus é a minha salvação, mas está tudo difícil. Aqui, olha, Deus me cercou e está muito difícil, eu desejaria a morte. Porque está abatida a minha alma, espera em Deus, mas a alma está abatida. Então, eu acho que esse capítulo 3 nos mostra a humanidade que também é vista em Cristo, e saiba que Ele conhece todos os nossos sofrimentos. Hebreus diz que Ele passou. Nós não temos sumo sacerdote que seja ignorante em relação às nossas dores, que não conheça as nossas dores, porque Jesus se fez carne e viveu como ser humano. Então saiba que a sua dor é conhecida pelo seu Senhor, que vai te dar o conforto e o sustento necessário para passar por isso. Só não me venha dizer que é pecado ficar triste e abatido e abalado. Amém.